Esta noite eu não consegui dormir. Recebi uma informação, li de novo, li uma terceira vez, e fui dormir com aquela sensação que você conhece bem, aquela coisa que aperta no peito quando você sabe que algo mudou, mas ainda não sabe exatamente o que. O presidente dos Estados Unidos chamou o Brasil de país politicamente perigoso. Não a Rússia. Não a Coreia do Norte. O Brasil. E por trás dessas palavras existe um plano que os grandes veículos de comunicação não vão te contar completo. O Lula já sabe o que está acontecendo. E o que ele fez em resposta, isso pode nos salvar, ou pode disparar uma cadeia de eventos que não vai ter como parar antes de 2026. Você precisa ouvir isso até o fim. Imagina você acordar de manhã, preparar o seu café, sentar na cadeira de sempre, ligar a televisão, e ouvir que o presidente da maior potência do mundo apontou o dedo para o seu país e disse, ela é perigosa. A sua país. O Brasil. O que isso significa para você? Para a sua aposentadoria? Para os seus filhos? Para os seus netos que ainda estão construindo a vida? Daqui a pouco você vai entender, e o que você vai ouvir vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mas antes de entrar nos fatos, eu preciso que você entenda por que isso não é política distante. Por que isso não é coisa de Brasília ou de Washington que não chega até a sua mesa? Por que chega? Chega sim. Você lembra de 2015? Lembra como o real despencou? Lembra como você foi ao mercado e os preços tinham subido de um mês para o outro, às vezes de uma semana para outra? Você viveu isso. Muitos de nós vivemos. E sabe o que provoca esse tipo de instabilidade? É exatamente o que está começando agora, a deterioração das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, a fuga de investidores, o nervosismo dos mercados internacionais. Quando um presidente americano chama o Brasil de país politicamente perigoso, os investidores ouvem. E quando os investidores ficam nervosos, o real enfraquece. E quando o real enfraquece, os remédios ficam mais caros. O combustível sobe. A conta de luz aperta. Você sente isso na farmácia, não no jornal. E não é só a sua carteira. Pensa nos seus filhos, nos seus netos. Quando grandes potências começam a interferir na política de um país, quem sofre primeiro são os jovens. São eles que saem às ruas. São eles que perdem emprego quando a economia trava. São eles que começam a pensar em ir embora, em buscar vida em outro lugar. Você quer que os seus netos construam um futuro aqui, no Brasil, ou você quer que eles olhem para fora porque aqui ficou difícil demais? Essa pergunta não é retórica. É real. E ela começa a ser respondida agora, neste momento, em salas fechadas que você não vê. Pensa assim, você mora numa casa. De repente o vizinho do outro lado do muro começa a falar para os seus parentes quem deve mandar na sua cozinha. Você deixaria isso passar? Você ficaria quieto? Provavelmente não. E o Brasil também não deveria. Mas para entender o tamanho do que está acontecendo, a gente precisa olhar para os fatos. Sem filtro, sem partido, sem torcida. Só os fatos. Trump chamou o Brasil de país perigoso do ponto de vista político. Essa frase, perigosa do ponto de vista político, não saiu por acidente. Presidentes americanos não falam por acidente sobre países específicos. Cada palavra é calculada. Cada declaração tem um destinatário. Então a pergunta que você precisa se fazer é: por que o Brasil? Por que agora? E quem colocou essa ideia na cabeça dele? O Lula respondeu: independentemente de como você vota, independentemente de como você se sente em relação ao governo atual, o que ele disse foi o que qualquer presidente do Brasil deveria ter dito. As palavras foram estas: quero respeito pelo Brasil assim como tenho respeito pelos Estados Unidos. Pensa nessa frase por um segundo. Não é agressão. Não é provocação. É dignidade. É um chefe de Estado dizendo: nós existimos, nós temos soberania, e ela não está à venda. Você pode gostar ou não gostar do Lula. Mas essas palavras pertencem ao Brasil, não a um partido. E quando você ouve isso, algo dentro de você reconhece:
Por que você também não gosta quando alguém te desrespeita na sua própria casa? Agora vem a parte que a maioria dos noticiários não junta para você. Enquanto Lula pede respeito à soberania brasileira em público, o Flávio Bolsonaro está em Washington. Não de férias. Não por acaso. Ele está se reunindo com pessoas do entorno de Trump. E o que ele está pedindo é concreto, que a administração Trump suspenda o processo de sanções contra determinados atores brasileiros, e que essa suspensão dure até as eleições de 2026. Você leu certo. Ele está pedindo que o governo americano congele um processo jurídico de acordo com o calendário eleitoral brasileiro. A pergunta que ninguém está fazendo em voz alta, mas que você provavelmente já está pensando, é esta: em nome de quem ele está fazendo isso? Em nome do Brasil, ou em nome da família? E tem mais um frente que está aberto e que quase ninguém está explicando direito. Um tribunal americano recusou um processo em revelia contra Alexandre de Moraes. E nesse processo, o AGU, a Advocacia Geral da União, que é o órgão jurídico do Estado brasileiro, conseguiu o direito de participar como parte. Isso significa que o Brasil está se defendendo juridicamente nos Estados Unidos. Que a batalha não é só política, não é só diplomática, ela já está nos tribunais. Já tem advogados, já tem documentos, já tem audiências. Uma guerra invisível que está acontecendo agora, em salas de tribunal em solo americano, enquanto você lê as manchetes sobre declarações e contradeclarações. E sabe o que o Datafolha registrou nesse meio tempo? Registrou repulsa popular. Essa é a expressão técnica, mas o significado é simples: os brasileiros sentem aversão à interferência estrangeira na política interna do país. Não é uma pesquisa de opinião sobre partido, sobre governo, sobre ideologia. É uma pesquisa que perguntou: você aceita que outro país influencie quem governa o Brasil? E a resposta foi não. Esmagadoramente não. Isso não é a opinião de um jornalista. É a voz de quem respondeu ao questionário: pessoas como você, como seu vizinho, como sua irmã. Agora eu preciso que você pense numa coisa. Quando foi a última vez que um presidente estrangeiro chamou o Brasil de país perigoso, e isso não teve consequências? Quando isso aconteceu antes na história, como terminou? Por que esse tipo de declaração não fica no ar? Ela pousa. Ela cria realidade. Ela muda como o mundo enxerga o Brasil. E quando o mundo muda como enxerga o Brasil, você sente isso no preço do que você compra, na segurança do que você tem guardado, na confiança de quem investe aqui ou decide não investir. Mas vamos falar de quem se beneficia com tudo isso. Por que toda crise tem alguém que lucra com ela? Por que Trump chama o Brasil de perigoso? Não por capricho. O Brasil é a maior democracia da América Latina. É a 8ª economia do mundo. Quem controla a narrativa sobre o Brasil, quem decide se o Brasil é confiável ou instável, seguro ou perigoso, influencia o clima de investimentos, a confiança dos mercados internacionais, o comportamento dos eleitores brasileiros. Isso não é teoria da conspiração. Isso é geopolítica básica. Grandes potências sempre usaram o discurso para moldar a realidade de países menores. Sempre foi assim. A novidade é que agora está acontecendo com o Brasil de forma tão explícita, tão aberta, tão sem disfarce. E o Flávio Bolsonaro em Washington não é uma viagem isolada. É uma peça num tabuleiro maior. Pensa assim: o Lula está jogando numa mesa. O Flávio está jogando em outra mesa, em outro país. O Trump está olhando para as duas. E você também é uma peça nesse tabuleiro. Só que ninguém te perguntou se você queria jogar. O que está sendo negociado em Washington, nas conversas que não aparecem em câmera, é o seguinte: se o processo de sanções for suspenso, se determinadas pressões jurídicas forem aliviadas, o campo político brasileiro chega nas eleições de 2026 numa configuração específica. Alguns jogadores estarão livres para jogar. Outros estarão sob pressão. E essa configuração não foi decidida pelos brasileiros. Foi negociada fora do Brasil. Isso é o que está acontecendo. Não nos bastidores, na frente de todos, para quem quiser prestar atenção. Agora eu quero que você pense no concreto.
No que isso significa para a sua vida, não para a política. O real é sensível. Muito sensível. Quando as relações entre Brasil e Estados Unidos deterioram, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, tudo que é importado fica mais caro. E no Brasil, muita coisa depende de importação, componentes eletrônicos, matérias-primas industriais, medicamentos. Você que toma remédio de uso contínuo sabe o que é ver o preço subir sem que o seu salário ou a sua aposentadoria suba junto. Você já passou por isso. E a memória desse aperto não é abstrata, é física, é concreta, é a sensação de calcular na cabeça se dá para comprar tudo o que precisa antes de chegar no caixa. Os fundos que administram as reservas de aposentadoria investem em ativos que dependem de estabilidade. Quando a estabilidade vai embora, o risco aumenta. Quando o risco aumenta, os retornos caem. Quando os retornos caem, o dinheiro disponível para pagamento de benefícios diminui. Você trabalhou a vida inteira. Você contribuiu. Você fez a sua parte. E agora alguém em Washington está tomando decisões que podem afetar o quanto você vai receber no ano que vem. Isso não é exagero. Isso é o mecanismo real de como a política externa se transforma em reais na sua conta. E pensa nas eleições de 2026. Se o cenário político for moldado por pressão externa, se sanções forem congeladas estrategicamente, se determinados processos forem suspensos no momento certo, os brasileiros vão às urnas numa situação que já foi pré-configurada fora do Brasil. Você vai votar. Mas as condições do jogo já terão sido definidas por outros. Isso é democracia soberana? Você que decide, mas o tabuleiro já estava montado antes de você chegar. E tem um efeito que é menos óbvio, mas que você vai sentir. Quando uma grande potência chama um país de perigoso publicamente, isso é um sinal para o mundo inteiro. Turistas pensam duas vezes. Empresas pensam duas vezes. Parceiros internacionais pensam duas vezes. Isso afeta o emprego. Afeta a renda. Afeta a estabilidade das cidades onde seus filhos e netos moram e trabalham. Pensa assim. Se o seu vizinho saísse na rua e gritasse para todo o quarteirão que a sua casa é perigosa, o que aconteceria com o valor do seu imóvel? Com a sua segurança? Com a forma como as pessoas te olham quando você passa? É exatamente isso que está acontecendo com o Brasil numa escala global. Então o que fazer com tudo isso? Primeiro, entender que isso não é briga de partido. Não é Lula contra Bolsonaro. Não é esquerda contra a direita. É soberania. É o direito de o Brasil decidir o seu próprio destino sem que alguém do outro lado do oceano coloque o polegar para cima ou para baixo. Você pode discordar do governo atual em 100 coisas diferentes, e ainda assim reconhecer que nenhum país estrangeiro tem o direito de interferir nas suas eleições, nos seus tribunais, no seu futuro. Segundo, prestar atenção no que não está sendo dito. Os grandes veículos vão te mostrar as declarações. Vão te mostrar o Lula respondendo ao Trump, o Trump falando sobre o Brasil, o Flávio em Washington. Mas não vão juntar os pontos para você. Não vão te dizer que o timing de cada movimento é calculado. Que a viagem a Washington acontece agora porque 2026 está chegando. Que cada declaração pública tem um destinatário privado. Você precisa ler as entrelinhas, e para isso você precisa de informação, não de ruído. Terceiro, lembrar que a história tem memória. Toda vez que uma grande potência interferiu na política de um país da América Latina, e isso aconteceu muitas vezes, você conhece a história, as consequências foram sentidas por décadas. Não pelos políticos. Pelos cidadãos. Pelos trabalhadores. Pelos aposentados. Pelos jovens que perderam oportunidades que nunca voltaram. A pergunta que fica no ar, e que cada um de nós precisa responder para si mesmo, é esta: nós vamos deixar isso acontecer de novo, desta vez de olhos abertos. Porque desta vez é diferente. Desta vez está tudo à vista. As declarações são públicas. As viagens são conhecidas. Os processos judiciais estão documentados. Não tem como dizer que não sabia. Não tem como dizer que ninguém avisou.
O que vai definir o que acontece com o Brasil em 2026 não é só quem vai votar em quem, é o que os brasileiros vão exigir antes disso. É o nível de atenção que cada cidadão vai ter com o que está sendo negociado agora, longe dos holofotes, em salas que a câmera não alcança. A frase do Lula vai ficar: quero respeito pelo Brasil assim como tenho respeito pelos Estados Unidos. Você pode concordar ou discordar de tudo que ele fez, de tudo que ele representa. Mas essa frase pertence a todos nós. Porque o respeito que ela pede não é para um presidente, é para um país. Para a sua história. Para a sua soberania. Para o seu direito de decidir o próprio caminho. E a frase do Trump também vai ficar perigosa do ponto de vista político. Essa palavra, perigosa, não foi escolhida por acidente. Ela foi colocada lá para fazer alguma coisa. Para criar um efeito. Para mover peças. E enquanto essa palavra circula pelo mundo, enquanto analistas internacionais a repetem, enquanto investidores a consideram, o Brasil paga o preço. Não os políticos. Você. O aposentado que vai à farmácia. O pai que paga a escola dos filhos. O avô que quer deixar algo de valor para os netos. Então a questão que fica, e que cada um de nós carrega para casa hoje, é simples e difícil ao mesmo tempo. O que significa ser brasileiro no momento em que o seu país está sendo usado como peça num jogo que você não escolheu? E o que você faz com isso? Interessante, não é? Como cada um de nós responderia diferente a essa pergunta.